Domingo 2 de abril. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste domingo de Ramos, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 11 a 54. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque essa noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: Esse é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus? Que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer:
meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: "Ele está chamando Elias." E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, diziam: "Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo." Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao anotarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: "Ele era mesmo Filho de Deus." Meu querido irmão, minha querida irmã, os evangelistas não narram a paixão e morte de Jesus para provocar nossa comoção. Eles querem propor-nos a pessoa de Cristo, que doa livremente sua vida por amor. Neste ano, no Evangelho encontramos a narrativa da paixão segundo São Mateus. Todos os evangelistas dedicam um espaço muito amplo para a narrativa da paixão e morte de Jesus. Cada evangelista, porém, apresenta alguns episódios, alguns pormenores, alguns tópicos exclusivos de cada um. São Mateus tem a preocupação em mostrar que tudo o que está acontecendo com Jesus foi previsto pelos profetas. Tudo estava escrito no Antigo Testamento. São Mateus se esmera em sublinhar que o antigo Israel continua no novo povo de Deus. Há dois fatos narrados somente por ele: o sonho da mulher de Pilatos e o gesto de Pilatos de lavar as mãos. São dois detalhes que indicam a responsabilidade que o seu povo assumiu em relação à morte de Jesus. Mateus lembra ainda a frase: "Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos." Essa expressão, infelizmente, foi muitas vezes mal interpretada e induziu muitos cristãos a odiar e perseguir os judeus. Tratou-se de um equívoco trágico. As palavras referidas por Mateus querem somente alertar todos os homens, e portanto também nós, contra o perigo de não reconhecer ou até de condenar o Messias. Somente Mateus narra os fatos extraordinários que ocorreram com a morte de Jesus. A terra tremeu, as rochas se quebraram, os mortos ressuscitaram. Naquele tempo, pensava-se que o mundo estivesse cheio de iniquidade e todos esperavam o surgimento de um mundo novo. Dizia-se que no momento da passagem das duas épocas da humanidade, o sol teria escurecido e as árvores teriam vertido sangue, as pedras se teriam rachado e os mortos teriam ressuscitado. O que São Mateus narra, portanto, não deve ser interpretado como informação de um cronista, mas como afirmação de um teólogo que reconhece que na hora da morte de Jesus surgiu um mundo novo. Diante de tantos sofrimentos, de tantas angústias, de tantas injustiças que os homens devem suportar, nós também nos sentimos levados ao desânimo. São Mateus nos lembra, porém, que o mundo novo já começou no momento da morte e da ressurreição de Cristo, embora sua plena manifestação ainda esteja longe. Este mundo novo se aproxima toda vez que um discípulo tem a coragem de dar a própria vida por amor, como fez Jesus. Aproveitemos, meu irmão e minha irmã, essa Semana Santa para contemplar o rosto doloroso do Senhor que se manifesta na hora extrema, na hora da cruz. Mistério no mistério, diante do qual o homem pode apenas prostrar-se em adoração. Por fim, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele na sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.